Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós já estudamos os tipos textuais na aula de produção textual. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre gênero textual. Nós chamamos de gênero textual as diversas maneiras como os textos se apresentam. Cada um dos gêneros apresenta uma forma diferente de organização em relação ao registro da linguagem, aos interlocutores, ao contexto de produção e à intencionalidade. Esses elementos são chamados de fatores de textualidade e são utilizados como parâmetro para analisarmos as características de cada gênero. Assim como os tipos textuais têm características, os gêneros textuais também têm. Lembram que eu falei que o tipo narrativo tem 5 elementos? Enredo, personagem, narrador, espaço e tempo. Falei que segue uma estrutura, que é uma situação inicial, uma complicação, desenvolvimento, clímax, desfecho e uma situação final. O gênero textual também tem. O gênero notícia, por exemplo, é um gênero que informa algum acontecimento real sobre um tema atual ou do cotidiano e é veiculado por jornais, revistas, meios televisivos, rádios. Prestem atenção nas características. É um texto de cunho informativo, é um texto que utiliza a linguagem formal, clara e objetiva, utiliza o texto descritivo, tem um título, uma linha fina, que complementa o que foi expresso no título, enfim, outras características. No momento, nós estamos estudando o gênero narrativa de aventura, que também apresenta algumas características. Vamos fazer a leitura. Gêneros textuais. Para cada ato comunicativo, usamos formatos específicos de texto. Sabemos muitas vezes por intuição e por experiência qual deles é mais adequado a uma situação. Outras vezes aprendemos formalmente na escola alguns desses formatos específicos de texto. Quando queremos, por exemplo, avisar a familiares que vamos chegar em casa mais tarde, sabemos que um bilhete é adequado, pois trata-se de uma situação informal que possibilita recados mais rápidos. Por outro lado, para manifestar a insatisfação com um produto ou serviço, não podemos escrever um bilhete. É necessário empregar um gênero de texto chamado carta de reclamação. Também utilizamos formatos específicos de texto oral. Você já deve ter acompanhado pela televisão um debate ou uma entrevista. Cada um deles tem características específicas e pode ser reconhecido pelas pessoas. A essas diferentes formas de organização dos textos, damos o nome de gênero textual. Para escolher o gênero que deve ser empregado em determinada situação, é importante saber o público que precisa ser atingido e o objetivo que se pretende alcançar. As conversas em aplicativos de mensagens, por exemplo, apareceram graças às novas tecnologias contemporâneas. A carta, por sua vez, deixou de ser utilizada por diversos grupos sociais. Outro exemplo muito usual e comum é o universo jornalístico, que possui seus gêneros típicos, como a notícia e a reportagem. Por que a carta deixou de ser utilizada por diversos grupos sociais? Porque hoje em dia, quando nós queremos comunicar algo, informar a família que iremos chegar tarde em casa, como no exemplo, nós informamos por ligação ou via WhatsApp, não é isso? Se eu quero fazer a venda de um produto, eu preciso pensar em um meio de divulgação de uma propaganda que contemple o meu público, em uma linguagem acessível que esse meu público entenda, se convença que existe, que ele precisa comprar esse meu produto. Vamos entender melhor na prática. Primeira questão. Leia a seguir o trecho de uma resenha sobre O Lobo do Mar, publicado no blog Literaturice. Nesse blog, Melody Ferraz apresenta as principais impressões sobre suas leituras literárias.
Minhas impressões. O Lobo do Mar foi uma grande surpresa para mim. Eu já esperava uma história repleta de aventuras a bordo de um navio, mas eu não esperava que seria uma aventura aliada a muitas passagens filosóficas. A experiência que tive com este livro foi além da imaginada de antemão. Deprendi muitas lições de vida que me fizeram refletir por um bom tempo. Com uma escrita cativante e tranquila, Jack London nos transporta para a vida de um marinheiro de primeira viagem tão vivamente, que é difícil não imaginar como seria estar a bordo de uma escuna no meio do Pacífico e rodeado por focas. A narrativa acrescenta e encanta, sendo os personagens o que o livro tem de melhor. O autor cria um elenco tão único e completo que é difícil não gostar deles, até mesmo do vilão. O Wolf Larsen é o melhor personagem com o qual tive contato na literatura. Muito bem construído, sua personalidade, seus pensamentos e seu físico são expostos de uma forma crua ao leitor. Letra A. Qual é o objetivo de se produzir essa resenha para postá-la em um blog literário? Vocês concordam que o objetivo é apresentar as impressões sobre o livro Lobo do Mar? O objetivo da autora é que os leitores do seu blog saibam as suas impressões sobre este livro, certo? Letra B. Você acredita que a autora da resenha atingiu esse objetivo? Por quê? Sim, porque o objetivo era apresentar as impressões, e ela apresentou, falou sobre o enredo, sobre as personagens. Então, com essa atividade, nós refletimos sobre a intenção da autora da resenha e se ela atingiu o seu objetivo. Então, nós refletimos sobre dois fatores de textualidade, a intencionalidade e a aceitabilidade. A intencionalidade é a intenção do produtor do texto em atingir o objetivo pretendido e fazer-se entender pelo seu interlocutor. Já a aceitabilidade é o esforço do interlocutor de entender o sentido do texto. Vamos entender melhor na prática com outra atividade. Leia a sinopse do livro As Loucas Aventuras do Barão de Munchausen. Sobre a obra. É possível virar um lobo do avesso? Dá para fugir da barriga de uma baleia? Nosso divertido herói sempre consegue sair-se bem das confusões em que se mete. Bem, pelo menos é isso o que ele afirma. Com tradução realizada a partir da versão integral do século XVIII e adaptação da escritora Heloísa Prieto, as 12 aventuras deste livro são garantia de boa e divertida leitura. Letra A. Onde esse texto foi publicado? Vocês prestaram atenção que embaixo do texto tem o seguinte: Catálogo da editora Salamandra, disponível em www.salamandra.com.br. Então é neste endereço, certo, gente? Letra B. Considerando que esse livro é indicado para alunos do 6º ano, a que público você acha que a sinopse é direcionada? Justifique sua resposta. Então, é um livro de aventuras. Provavelmente, o público são leitores que gostam de livros de aventuras. E como é indicado para alunos do 6º ano, é possível que seja também os professores e pais que buscam indicações adequadas a essa faixa etária. Para compreender um texto, é importante conhecer, além da intencionalidade, os contextos de produção, publicação e circulação que estabelecem a maneira como o texto se comunica com os interlocutores. É preciso, portanto, que o interlocutor acione seus conhecimentos prévios e o que sabe sobre a situação de comunicação em que o texto foi falado ou escrito para a construção de sentidos. Essa situação é denominada contexto de produção. Por exemplo, ao ler a sinopse do livro As Loucas Aventuras do Barão de Munchausen, é possível concluir que ela foi escrita para possíveis leitores que gostam de histórias de aventuras, ou para pais e professores que desejam escolher livros para essa faixa etária de alunos do 6º ano do ensino fundamental, certo?
Então, o contexto de produção envolve as condições em que o texto é produzido. Quem fala, para quem fala, de que modo é transmitido, em que momento, certo? E aí, pessoal, o que acharam da aula? Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Vou deixar uma atividade para vocês me enviarem até sexta. Obrigada pela atenção de todas e todos. Um beijo e até amanhã.